Olá, está começando mais um TV Urbanitários. Este é um programa do Estilo DF, entidade sindical que representa os trabalhadores e trabalhadoras de Furnas, SEB, Eletronorte, Eletrobras e Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. O tema do programa de hoje é a política energética da SEB nos próximos 4 anos. Para falar sobre esse assunto, convidamos o diretor do Estilo DF, Jeová de Oliveira. Seja bem-vindo. É sempre uma satisfação participar desse programa, promovido pela nossa entidade. E nós vamos, nesse dia de hoje, procurar aqui passar algumas informações do setor de energia, principalmente a questão da SEB, que é a que mais nos interessa, que são os clientes, consumidores de energia aqui em Brasília. Jeová, antes da gente começar a falar sobre o futuro, vamos falar um pouquinho sobre o passado. Sim. Nos últimos 4 anos, a SEB e o GDF investiram mais de 600 milhões de reais no sistema elétrico, né? Onde foram feitos esses investimentos? A maior parte deles, ou seja, o grosso desse investimento, foi na parte de suprimentos de energia, ou seja, redes, né, de captação das subestações de Furnas, que é o nosso fornecedor de energia, e nos transformadores de grande porte, e de médio porte, aliás, e nas subestações, né? Se as pessoas andarem em Brasília, vai ver que tem bastante novas linhas, novas subestações, né? Então, nesses 4 anos, houve esse investimento mais na parte de suprimento. Então, nos próximos anos, esses novos investimentos continuam sendo necessários. Com certeza. A parte de suprimento, a SEB estava assim, no limite do limite. Então, esses investimentos eram assim, obrigatórios, né? Isso foi feito e agora nós temos que cuidar da parte da distribuição, das linhas de distribuição. Essas redes que estão expostas ou subterrâneas ao lado das casas das pessoas, ao lado das indústrias, né, ao lado das padarias. Então, essas linhas é que requer, nesses próximos anos, um investimento tanto da ordem de aumento da capacidade dessas redes para poder receber, né, o aumento do consumo, que é a demanda, e também a parte de manutenção, principalmente preventiva. Ainda fazendo um resgate histórico, Jeová, no início da década de 90, a SEB tinha cerca de 2 mil trabalhadores para atender cerca de 380 mil consumidores. Hoje, qual é o número de funcionários e a quantidade de clientes? Essa é uma boa pergunta, Henrique. Inclusive, para esclarecer, grande parte dos clientes que não entendem, às vezes, quando tem atrasos na recuperação do sistema, no restabelecimento, né, quando falta energia. Isso está muito claro e é um dos problemas do modelo do setor elétrico. Não é só um problema da SEB de Brasília, da distribuição em Brasília. Isso é um problema que está ligado ao modelo do setor nacionalmente. Vou te explicar um pouco e requer uma resposta um pouco mais alongada. Em 1990, 89, 90, nós tínhamos 2 mil trabalhadores e tinha uma relação de 380 aproximadamente mil consumidores em Brasília. Então, passou-se 25 anos, hoje nós temos muito próximo de 1 milhão de consumidores e temos hoje na empresa menos de 1.000 trabalhadores. Então isso é um contraste que afeta diretamente ao atendimento dos clientes, a recuperação do sistema, porque a gente pensa, nós do movimento sindical, a gente tem mais ou menos informações de que é necessário um eletricista para cada 1.000 consumidores. Então essa relação nos anos
final dos anos 80, início dos anos 90, ela praticamente era uma realidade no setor elétrico brasileiro. E hoje nós temos praticamente um eletricista para cada 3, 4 mil consumidores. Então é impossível, com esse quadro de trabalhadores disponibilizado na empresa, não é suficiente para atender as demandas a contento da população. Então, agora falando um pouquinho de futuro, né? O ainda candidato ao governo do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, ele assinou uma carta destinada aos trabalhadores da SEB, onde ele fez uma série de compromissos. Entre eles, contratar novos funcionários por meio de concurso público. Qual seria o número ideal de trabalhadores? Eu acredito que hoje o número ideal, pelo número de cliente e pela experiência que nós tínhamos, tanto na década de 70, década de 80 e início dos anos 90, a SEB necessita de pelo menos 2.500 trabalhadores. Seria um número para se fazer um teste de rotatividade, para ver se isso realmente é o suficiente para atender a população. Que era mais ou menos isso que a gente tinha na década de 80. Certo. E o então candidato também se comprometeu a valorizar esses trabalhadores. O que precisa ser feito nesse sentido para que haja valorização de todos os trabalhadores da SEB? Bem, essa história de carta de candidatos e de valorização dos trabalhadores, praticamente desde que criou as eleições para governadores em Brasília, sempre tem essas cartas, não só para nós da SEB, mas para os trabalhadores do GDF em geral em Brasília. E a rigor, ou seja, nos anos que eu estou trabalhando em Brasília, há 25 anos na SEB, a rigor isso tem sido apenas promessa. O que nós esperamos do novo governador eleito é que realmente seja cumprida essas promessas. E uma delas, que requer uma certa urgência, é a contratação de trabalhadores para atender a sociedade, E fortalecer a questão da empresa na questão de viaturas, investir na saúde e segurança dos trabalhadores, melhores salários, porque os novos contratados da empresa, os novos concursados, têm salários muito, muito baixos, principalmente para quem vive aqui em Brasília. O salário proposto pela SEB, pago pela SEB hoje, é muito baixo. Então, nós temos um custo de vida dos mais altos do país e isso é preciso ser visto. Planos de carreira, mas planos que dê uma estrutura para que o trabalhador que chega na empresa hoje, ele tenha um horizonte que possa chegar com 20, 30 anos de empresa. Ele chegando agora, ele sabe como vai ser a vida dele nos anos futuros. E isso a gente ainda não tem. Fizemos algumas tentativas, participamos inclusive de alguns grupos de trabalho, foi efetivado alguns planos durante esses anos, mas que na realidade muitos deles deixou a desejar. Como por exemplo, agora nós temos um plano de cargo e salário, mas que prevê apenas 1% da folha para distribuição de promoções anuais, tanto por mérito, ou por antiguidade. Então é muito pequeno, que não atinge nem cerca de 20% dos trabalhadores da empresa. Certo. Bem, Jeová, promessa ou não, é uma carta que ele assinou e destinou para os trabalhadores. Ao fim do seu mandato, a gente vai ver o que ele fez e o que deixou de fazer para a gente cobrar, Nessa carta, ele fala em reorientar os negócios da empresa e buscar mais eficiência empresarial. Quais as implicações disso para a sociedade e para os trabalhadores? Olha, uma coisa assim, reorientar a empresa é uma coisa que pode ter uma abrangência que nós ainda não temos um entendimento claro disso. É necessário, quando a equipe dele chegar, os diretores do novo governador, esclarecer o que vai ser isso. Agora,
Em regra, o que nós temos assistido no Brasil, as novas reorientações, novas engenharias nas empresas, sempre tem sobrado para o trabalhador. Foi assim nos anos 2000, 2003, com o governo Roriz, né? Tivemos uma reengenharia na empresa que resultou num PDV posterior e que nós chegamos a ter na empresa 600 trabalhadores. Então, a gente, trabalhador, fica sempre com o pé atrás quando há promessas de reengenharia, de reorganização, de reestruturação. Essas palavras todas soam com uma certa preocupação para nós. Certo. O então candidato ainda, que ganhou a eleição, né, se comprometeu em manter a SEB uma empresa pública. Por que a empresa estatal é importante para a sociedade? Aí é uma grande questão. E talvez nem sempre é bem entendida pela sociedade, né? Porque uma coisa é você ter serviços de primeira necessidade, de essencialidade para a sociedade, é nas mãos do Estado e nas mãos da iniciativa privada. É uma grande diferença disso. Porque a energia para nós é desenvolvimento humano. Não é só um fomento de crescimento econômico, como é tratado por muitos especialistas do setor de energia. Para nós, a energia ela é fundamental para desenvolver a sociedade, a educação, a saúde, em todas essas áreas, a segurança, todas essas áreas primordial para a nossa vida coletiva das grandes cidades e também do interior, dos pequenos produtores rurais e até do agronegócio, né? A energia é essencial e não pode ser tratada como vem sendo tratada por esse modelo institucionalizado a partir dos anos 90 como mercadoria. Nós entendemos que energia é um bem de desenvolvimento da sociedade. Ou seja, privatização de empresa pública, especialmente na área de energia, não é bom para a sociedade, muito menos para o trabalhador. Com certeza não. A privatização é um mal, né, principalmente em produtos de primeira necessidade para a sociedade. Caso da água, do saneamento, energia elétrica e até as comunicações, porque hoje as comunicações, se tem muita comunicação, mas a qualidade e os preços são elevados. E a energia também tem um preço elevado em função já da implementação da privatização no setor. Então elevou os preços das tarifas em muito no Brasil, exatamente porque parte do setor de energia, tanto geração, transmissão, distribuição, já são privadas. Nós temos hoje das 60 e, se eu não me engano, 64, não me lembro o número exato, de empresas distribuidoras de energia no Brasil. Dessas, né, uma pequena parte tem 9 com a Eletrobras, se eu não me engano, e mais umas 3 que são estatais. O resto todas são privadas. Certo. Vamos mudar um pouquinho o foco. Na carta compromisso, o Hollenberg também fala em aumentar a participação do trabalhador nos conselhos, né? Mas hoje já há participação do trabalhador tanto no conselho de administração da empresa como nos conselhos do fundo de pensão, né? O que não há é uma participação mais efetiva do trabalhador para chegar à presidência desses conselhos. O que é preciso fazer para mudar essa realidade? Bem, no caso dos fundos de pensão, requer uma mudança na legislação, que a legislação prevê que parte dos conselheiros deliberativos e conselheiros fiscais dos fundos de pensão são eleitos pelos seus próprios participantes.
ativos e inativos, ou seja, aposentados e trabalhadores da ativa. Só que o presidente do Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo das fundações de previdência privada, das estatais principalmente, é da patrocinadora. E ainda carrega com ele o direito do voto de qualidade. O conselho é paritário, mas ele tem, além do voto de conselheiro, ele tem o voto como presidente, que é o chamado voto de qualidade pela legislação. Então, mesmo que os participantes eleitos votem em qualquer matéria contrária, a patrocinadora vai ter o comando no voto do presidente do conselho. O presidente do conselho fiscal das fundações é paritário, porém o presidente é dos eleitos. Aí há uma inversão. Quando foi instituída a legislação, votada a lei, isso foi negociado e foi proposto essa troca. Os participantes ficariam com a presidência do Conselho Fiscal e a patrocinadora ficaria com o presidência do Conselho Deliberativo. Porém, o Conselho Deliberativo é o órgão máximo. É ele que vota e que aprova as políticas. No Conselho de Administração, aí sim é onde nós podemos avançar, e aí depende só da vontade do acionista majoritário. Depende de uma concessão do acionista majoritário, que é o governo do Distrito Federal. Hoje nós temos um eleito no nosso conselho específico dos trabalhadores da empresa Companhia Energética de Brasília, a SEB, tem um eleito pelos trabalhadores, mas é só um representante. Então nós acreditamos que esse avanço que o governador está propondo é uma paridade, que seria uma questão muito importante ter metade dos conselheiros de administração da empresa dos quadros dos seus próprios trabalhadores. Ou seja, o trabalhador não tem nem a metade dos conselheiros de administração. Não. As estatais todas no Brasil, né, inclusive tem uma lei federal que regulamenta para as estatais federais a questão da participação nos conselhos de administração, mas é um único conselheiro eleito pelos trabalhadores dessas empresas, né, com mandato de um ano, né, a todos os anos troca esse mandato, isso no setor elétrico. Eu não sei como é que é na Eletrobras ou nos bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, eu não sei se é 2, 3 anos. Mas no setor elétrico é 1 ano de mandato, todo ano tem uma eleição para se colocar um conselheiro eleito pelos trabalhadores. E é um único conselheiro. A gente chama ele de testemunha, porque ele participa das reuniões dos conselhos, ouve e depois serve como testemunha daquilo que aconteceu. Ouvinte. Porque na realidade ele não decide, os conselhos todos são indicados pelos acionistas majoritário e participações, né? Porque muitas empresas estatais hoje têm uma participação privada grande e os conselhos são divididos de acordo com a participação do capital privado nessas empresas. Nem poder de voto tem esse trabalhador para o conselho? Tem poder de voto. Mas é um único voto, né? Ele pode, inclusive, a gente é sempre orienta... um voto vencido. É sempre um voto vencido, mas a gente sempre orienta os nossos representantes nas empresas, dos trabalhadores, nos conselhos, que, inclusive, façam um voto à parte, registrando, né? A gente tem esse cuidado. Aproveitando que a gente falou um pouquinho de fundo de pensão, o candidato também Hollenberg, ele disse que ia reavaliar os planos previdenciários. O que precisa de ser reavaliado? Eu, sinceramente, eu não sei o que ele está chamando de reavaliação dos planos previdenciários. Eu era conselheiro eleito até agora, no dia 4 de agosto, exerci mandato por 4 anos, né? Nós temos 2 planos, temos um plano BD, que é nos moldes dos primeiros planos instituídos no Brasil, lá da Lei 6435 da década de 70, né, que é o BD, chamado Benefício Definido, e temos um plano novo que foi instituído
a partir dos anos 2000, se não me engano, 2006, que é um plano CD, né? É um CD, a contribuição definida, e que tem todas as suas regras, né? Vem sendo cumpridos contratos de adesão pelos patrocinadores, as contribuições dos patrocinadores e, obviamente, dos participantes, né? Vem sendo cumprido todas aquelas premissas do nosso regulamento e também da legislação, né? As leis que nós temos hoje que regem os fundos de pensões, que é a 108 e a 109, essas duas leis de 2001. E também as normas regulamentadoras, tanto do CNPC, né, e quanto antes que era da Previc, hoje é Previc, né, a gente cumpre essas normas que existem. Então eu não entendi bem o que significa essa reorganização. Às vezes sempre os governos novos têm essa coisa de querer remodelar, reorganizar, só que nem sempre a legislação permite. Ele também fala em corrigir irregularidades e injustiças nos planos previdenciários. O que precisa de correção? Bom, se ele está falando em irregularidades, irregularidade pressupõe algumas questões. Gestão temerária, né? Fraudulentas. Então, irregularidade quer dizer alguma questão que foi colocada na fundação irregularmente. Eu desconheço. Qualquer irregularidade é nos nossos dois planos e na nossa fundação, né? Não tenho conhecimento de nada que possa imacular a gestão ou o histórico da nossa fundação. E com relação a injustiças, o que poderia ser feito para corrigir o que ele chama de injustiças? Eu não sei o que ele está se referindo como injustiça. Talvez ele tenha referido a injustiça em alguns benefícios, né, que o próprio modelo do plano, que é o BD, ele é um modelo, de certa forma, injusto, né? Porque ele é um modelo Robin Hood aos avessos. Pega os menos favorecidos, ou seja, os salários menores, né? E utiliza desses trabalhadores de salários menores para acrescentar o bolo da fundação, para se poder pagar benefícios com valores melhores, maiores, para os altos salários das empresas. Isso é um modelo específico do plano BD. Ele é menos, talvez, injusto em algumas empresas, mais injusto em outras, mas é um modelo institucionalizado, né, dessa forma, que pressupõe a solidariedade de todos dentro de um plano para poder distribuir o benefício de acordo próximo da renda da ativa. Então, quando você coloca isso dentro de um plano, você acaba tendo pessoas que hoje recebem benefícios muito pequenos. Talvez seja isso a injustiça que ele viu e que eu até concordo, né? Se o governo tiver o interesse e tiver a disposição, inclusive financeira, econômica, para bancar uma melhoria dos benefícios, será muito bem-vindo e tem certeza absoluta que os nossos aposentados e pensionistas, principalmente pensionistas do nosso fundo de pensão, vai ficar muito feliz se realmente tiver uma tomada de decisão e um investimento nessa melhoria dos benefícios desses aposentados e pensionistas. Giovana, na sua avaliação, que expectativas a sociedade pode ter em relação ao setor elétrico nos próximos 4 anos? Bom,
Eu tenho uma boa expectativa. A SEB fez bons investimentos na empresa, né? Grandes investimentos, não é pouco, 600 milhões em 4 anos, mais de 600 milhões em 4 anos, isso representa em média 150 milhões, mais de 150 milhões por ano. Então foi um investimento muito alto, pesado, né? A SEB melhorou muito o sistema dela, inclusive com geração solar, a segunda hoje maior geração solar que vai entrar agora no final do ano, que a gente aproveitou a cobertura do estádio Mané Garrincha, né? Estádio Nacional, para gerar energia também. Então, assim, a SEB fez muitos investimentos, melhorou bastante a estrutura de fornecimento de energia. Então, eu creio que os próximos anos nós ainda vamos ter dificuldades em função do quadro pequeno de trabalhadores, em função ainda de um sistema bastante precário na distribuição, nas redes vicinais, ou seja, as redes de rua mesmo. Então essas redes é que precisa agora ter um cuidado especial para melhorar o atendimento do fornecimento de energia. Ou seja, você falou na cobertura do estádio com telas para geração solar. Solar. Ou seja, além de fornecer energia, a SEB também vai gerar energia? Isso, é um projeto piloto no Distrito Federal, né, de geração de energia solar no Estádio Nacional. Então isso eu creio que assim, é um piloto, mas que já é o segundo maior do país e é uma nova alternativa de geração de energia e que é muito benéfico do ponto de vista de você ter os experimentos, né, para poder avançar nessa geração alternativa. E em termos de custo-benefício, é eficiente porque a geração hidrelétrica ainda é a mais barata, né? E a geração solar, em termos de custo-benefício, vale a pena? Vale a pena em casos como esse aqui de Brasília, né, que é um caso experimental. Agora, a energia solar, é bom lembrar a sociedade, a população, que ela também não é isenta de danos ao meio ambiente, certo? Porque ela ocupa espaços, né, grandes para se fazer painéis. E esses espaços têm que ser desmatados, ou seja, então ele também é impactante do ponto de vista do meio ambiente. E o custo também ainda é um pouco elevado, está acima da geração hídrica, que é o custo menor. É a melhor alternativa, particularmente acredito, para o nosso país. Mas é importante a gente ter essas alternativas de solar, eólicas, para poder, num futuro, né, a gente ter outras fontes e fontes renováveis e permanentes de geração de energia. Agora, Jeová, para finalizar, que nosso tempo já está terminando, e quais as expectativas os trabalhadores podem ter em relação aos próximos 4 anos no setor elétrico? Bem, no setor elétrico, especificamente de Brasília ou nacional? De Brasília, os trabalhadores de Brasília, os trabalhadores da SEB em relação aos próximos 4 anos. Bom, o que a gente espera do novo governador é que essa carta seja um documento de compromisso de fato, né? E segundo, que ele continue investindo na SEB, porque a SEB requer investimento do governo. O governo Agnello investiu dos seus próprios recursos do GDF 223 milhões, né? Investiu isso, colocou isso na empresa como aumento de capital, inclusive. Então é necessário que o governo Hollenberg tenha o mesmo entendimento de que a SEB é necessária esse investimento permanente do governo do Distrito Federal. Inclusive por causa da renovação das concessões que devem ocorrer agora em 2015 e que já vêm sendo trabalhadas desde 2012.
Então, e quem dá a renovação das concessões, né, é a Agência Reguladora Nacional, que é a ANEEL, que avalia, inclusive, as condições dos serviços prestados à população e as condições econômico-financeiras da empresa, né, econômico-financeiro das empresas, para poder efetivar essa renovação das concessões. Jeová, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a sua participação e os esclarecimentos. Obrigado, agradecer aqui a oportunidade da gente estar aqui conversando com a população, esclarecendo. Espero ter mais, numa outra oportunidade, esclarecer outros pontos que o tempo é curto, não dá para a gente apresentar todos. Obrigado. Eu conversei com o Jeová de Oliveira, ele é diretor do Estil DF. Você pode ver esta e outras entrevistas em nossa página www.urbanitariosdf.org.br. Você também pode ver essa entrevista em nossa página no YouTube, TV Urbanitários, TV Urbanitários DF, e também pode mandar sugestões e críticas para o e-mail comunicacão@estildf.org.br. Obrigado pela companhia e até a próxima.